Sem nascimento não há crescimento. É uma pergunta: como fazer para que as crianças recebam vida eterna e vida com abundância? Primeira palavra, esta pergunta. E depois, então, revolucione o ensino da nova geração na sua igreja local, de tal maneira que, desde o berçário até a adolescência, o aluno compreenda a cosmovisão bíblica e cristã e o plano de Deus na história. O desafio é muito grande, é um assunto muito vasto, este aqui. Quase que é um desafio para que cada um de nós possa realmente se conscientizar da necessidade de fazer um projeto. Eu não sei se já está no ar isso aqui, acho que fazer um projeto de longo prazo. Pensar nas crianças, especialmente no âmbito de uma igreja local, desde o berçário até, pelo menos, a primeira fase da adolescência. Muitos dos irmãos já ouviram aquele conceito de janela 414. Obrigado. Opa. Que é um conceito missionário, onde, na verdade... deixa eu voltar aqui agora. Ó, essa daqui avança, essa volta. Ah, tá legal. Aí, tá indo. Aí, beleza. Tá bom? Tá bom. Obrigado. E avança. Tá bem. Esse conceito da janela 414, que é um conceito missionário, que diz, então, que o grande desafio para a igreja cristã hoje é alcançar a população que reside dentro dessa faixa etária. A janela 1040 é tão conhecida que é uma área geográfica acima da linha do Equador, pegando o norte da África, entrando pelo Oriente Médio, Índia, China, onde se concentra uma população imensa, quase que a metade da população do mundo nesta área, e onde a igreja de Jesus Cristo praticamente é bem pequena, bem fraquinha, quase não tem possibilidades inclusive de entrada de missionários. Muitos que estão ali estão servindo como fazedores de tendas, e a conversão nesse ambiente onde prevalece o islamismo, o budismo, o lamaísmo, sempre acarreta grande perseguição para aquele que toma uma decisão ao lado de Jesus. Então, muitas missões de igrejas têm realmente focado até em orar em favor desta janela 1040, que é uma janela geográfica. Já a janela chamada 414, ela já envolve não geografia, mas a idade das pessoas. E o que se descobriu em pesquisas feitas em várias regiões do mundo, nós fizemos inclusive aqui também no nosso país, é que a grande maioria daqueles que hoje são salvos em Cristo, aqueles que tiveram a experiência que a gente chama do novo nascimento, que se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Cristo, recebendo como seu Senhor e Salvador, o fizeram antes dos 15 anos. É surpreendente quando a gente pergunta sobre isso, né? Os que se convertem entre 15 e 30 anos é um grupo até significativo, mas não passa de 15% dos atuais cristãos hoje. E dos atuais cristãos hoje, o número daqueles que se convertem após os 30 anos é bem pequeno, 4%, 5%, algumas igrejas podem chegar a 6%. Então, quanto mais a idade vai avançando, mais difícil é aquela experiência da conversão, a pessoa se arrepender, virar as costas para o pecado, olhar para a cruz, confiar em Cristo, entender o que estas cores que estão aqui na frente significam, que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma, o pecado é como a escuridão, que nos afasta completamente do Senhor, e o salário do pecado é a morte eterna, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, dando para nós, quando cremos, recebemos a Cristo, uma vida nova, uma vida que pode crescer nas coisas de Deus. Quando é que isso aconteceu, de a pessoa nascer de novo?
a grande maioria antes dos 15 anos. Então, veja só, quando nós estamos falando de fazer um Instituto Bíblico Infantil, nós estamos pensando no preparo do berçário até a adolescência. Aliás, na APEC, nós não usamos muito a expressão janela 414. A gente usa a expressão janela 014, né? 014. Inclusive temos a nossa missionária Viviane, que é lá da APEC de Goiás, escreveu alguns livros sobre esse assunto, que os bebês não são pequenos demais. E o berçário não é simplesmente lugar para trocar fralda e amamentar e cuidar da criança para não chorar, para o pai e a mãe ficarem tranquilos lá assistindo o culto. Não, é uma oportunidade tremenda de a gente também investir para que eles possam conhecer, aprender alguma coisinha, né? Só de aprender Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, já vai que assim, Deus é bom, Deus é bom. Daqui a pouco ele está falando, Deus é bom, e vai compreendendo realmente a respeito da palavra do Senhor. Então, o desafio é realmente imenso. E nós queremos realmente mostrar que é preciso, como tem a proposta do nosso seminário, sem nascimento não há crescimento. Eu quase que diria para vocês, a questão mais crucial neste congresso, com esse tema, a criança no plano de Deus, é a questão da regeneração da criança. Olha, todo pai e mãe, nascidos de novo, aquele que trabalha com crianças, todo líder numa igreja local, deve saber que sem o novo nascimento, sem um nascimento, como Jesus diz, do alto, de cima, porque o que é nascido da carne é carne. Lembra daquela conversa com Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne. Não adianta você nascer 1000 vezes. Você nasceu da carne. Tem que ser um nascimento de cima, o nascimento do alto. Não há salvação. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não é questão de religião. É uma questão de uma experiência, de uma vida nova que Deus nos dá realmente em Cristo Jesus. Foi Jesus quem disse, né? E ele afirmou 2 vezes: em verdade te digo, isso dizendo para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vou dizer uma coisa aqui. Eu penso, e talvez eu tenha razão, que há pessoas aqui sentadas, e talvez seja você uma delas, que embora seja crente, membro de uma igreja, trabalhando com criança, ainda não nasceu de novo. Tem muita gente que ainda não nasceu de novo, dentro das nossas igrejas, irmãos. Essa é a realidade. No Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças que tivemos agora, lá no Amazonas, um dos requisitos para uma pessoa fazer esse instituto é que ela tenha uma formação teológica. Já tem que ter feito um seminário, um instituto bíblico, tem que ter. Porque o curso é dado num nível de quem já tem uma formação bíblica. E nós tivemos uma aluna formada pelo Seminário Reformado Teológico do Amazonas. 4 anos ali, estudando. Ela veio fazer liderança. Ela ainda não era salva. Ela não tinha nascido de novo. Primeira semana, que dureza. Deus trabalhando no seu coração, até que ela realmente se abriu, dizendo que ela nunca tinha recebido Cristo como seu Salvador. Ela recebeu Jesus lá, e no caso dela, os irmãos não podem imaginar, agora pode conversar, nós temos aqui a Sati, estava presente conosco lá, a Glaucilene, que é a obreira da PEC lá do Amazonas,
a Shirley, que esteve conosco o tempo todo, nossa deã acadêmica, o pastor Dalierson estava lá naquela semana, o pastor Rivaldo, todos esses aqui podem testemunhar o que eu estou falando aqui. Ela tinha formação teológica, trabalhava na igreja, mas ainda não tinha nascido de novo. Pode ser o seu caso. E não é só ela, não. Neste mesmo instituto, veio um aluno que não era indígena, nós abrimos exceção, tivemos 4 não indígenas, ele veio lá de Macapá, líder de uma igreja, não pastor ordenado, mas ele também não era salvo. Irmãos, a coisa é séria. Quando estamos falando de criança no plano de Deus, a questão fundamental é a questão da regeneração. E eu queria que você percebesse aqui, eu quero examinar, não dá para a gente olhar todos os textos, mas eu queria que a gente abrisse Deuteronômio 31, especialmente 2 versículos, que são ali os versículos 12 e 13, que diz exatamente as seguintes palavras. Deuteronômio 31, é interessante, só para você sentir o contexto, o livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés, despedindo-se do povo, que ele havia sido, assim, um instrumento de Deus para tirar do Egito. E todo aquele povo que saíra do Egito, você sabe a história, né? Ninguém entrou na terra prometida. Ninguém entrou. Aliás, ninguém não. 2 homens, Josué e Calebe. Eles podiam ter, depois de ter saído do Egito, estando no Monte Sinai, recebendo as leis e se tornando assim oficialmente uma nação, com as leis cerimoniais, as leis morais, a lei, os mandamentos, etc. Era uma caminhada de 11 dias para a entrada, mas eles não tiveram confiança em Deus. E em vez de entrarem em 11 dias, demoraram 40 anos. 40 anos, anda, vai para cá, e anda, e tem as paradas, e levanta a nuvem, eles vão atrás, eles montam o tabernáculo, e vão andando. O que aconteceu nesses 40 anos? Todos eles morreram e foram sepultados na areia do deserto. Mas durante 40 anos, surgiu uma nova geração. Lembra que ontem o pastor Hernandes mencionou a geração que saiu do Egito? A geração que surgiu do deserto, inclusive a palavra de Deus fala a geração do deserto. A geração que entra na terra, né? Essa do deserto. E lamentavelmente, aquilo que nós vimos ontem, em 3 gerações a apostasia entrou, porque os pais não passaram aos seus filhos o ensino da palavra de Deus, e se levantou, depois da morte de Josué e dos seus descendentes, o que aconteceu? Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Mas Moisés, no livro de Deuteronômio, ele está praticamente nos últimos dias, nem Moisés entrou na terra prometida. E no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 11, em várias passagens, depois que ele dá um discurso, de uma certa forma, contando para aqueles que nasceram no deserto, como é que tinha sido o início, a história, como é que foi, etc. e tal, ele sempre traz um apelo. Olha, a terra que vocês vão possuir agora, vocês têm que obedecer a palavra de Deus. É bem conhecido em Deuteronômio 6, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu. Ele diz antes assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. É Deuteronômio. O grande desafio é esse: como passar para os pequeninos, como passar para a nova geração. E 4 vezes ele fala, e nessa passagem que a gente vai ler, versos 31, capítulo 31, os versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: pelo menos a cada 7 anos, todo Israel tinha que ser reunido,
E olha só o que diz aqui a palavra de Deus: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Para quê? Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. Toda vez que Moisés, durante 5 discursos, diz: olha, vocês vão possuir essa terra, vocês vão possuir, lembre que preciso passar isso para os vossos filhos. Você viu a sequência aqui? Está aqui na apostila. Primeiro, ajuntar o povo. O que é um Instituto Bíblico Infantil? É um lugar onde você ajunta crianças. Nós estamos pensando a janela 014. Irmãos, eu ficaria tremendamente grato a Deus se nós pudéssemos sair deste congresso com esta visão da criança no plano de Deus, no objetivo de formar um Instituto Bíblico Infantil na nossa igreja, para que reuníssemos as crianças. Para quê? Em primeiro lugar, para ouvir. Para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu cada vez me decepciono vendo que as crianças estão sendo reunidas hoje para entretenimento. A palavra de ordem hoje é lúdico. A palavra de ordem hoje é fazer a turma realmente pular. Por isso, quando hoje o Osés falou que ele gosta de cantar aquela música bem suave, se a criança dormir, deixa ela dormir mesmo, né? Você sabe que hoje, inclusive, a criança está na hiperatividade, né? Todo mundo fala desse problema. Mas é preciso ajuntar para que a criança possa ouvir. Eu desafio realmente você a entrar em muitos lugares aí para ver, ouvir o que está sendo falado para as crianças. É necessário ter esta responsabilidade de que as crianças, a janela 014, precisam ouvir. Não somente ouvir, mas tem um terceiro passo que vem aqui, que aprendam. Eu quero ver se consigo falar um pouquinho mais adiante sobre um material que nós temos chamado Os Princípios do Ensino. Eu não conheço nenhum outro livro tão fantástico como esse, com vários princípios que nós... E se você vai fazer um Instituto Bíblico Infantil, você precisa treinar os seus professores para que eles conheçam esses princípios de ensino, que não é só o que a criança escuta uma história, mas o que é que ela aprende dessa história. Não é simplesmente reunir a criança e contar uma história bonita. E hoje as pessoas estão preocupadas com visuais. Hoje as pessoas estão preocupadas em fazer coisa o mais bem ornamentada possível. Mas eu não vejo a mesma preocupação de tirar um ensino para que aquilo fique realmente no coração da criança, inculcando na criança a palavra de Deus. A criança tem que ouvir, aprender, e olha só o passo que vem a seguir, que quase a gente diria que é o passo que a gente está buscando da experiência com Deus. Ouçam, aprendam e temam. Já vem a questão do coração. Ela ouve, ela entende. Eu vou colocar em palavras mais assim, para o nosso contexto agora como cristãos. Ela se arrependa e creia e receba Jesus como seu Salvador. É preciso levar a esse ponto. Quando se fala de temer ao Senhor, nós estamos falando de crianças realmente que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí o que acontece? Quase que essa sequência aqui, né? Ela tem uma vida nova, ela vai cuidar em cumprir e obedecer a palavra do Senhor. Sem nascimento não há crescimento. O grande equívoco que a gente percebe em muitas esferas de ensino de crianças em várias regiões do nosso país é que nós tratamos as crianças como se elas já fossem convertidas. E nós queremos que as crianças obedeçam princípios da palavra de Deus. Elas não vão obedecer jamais, porque o que é nascido da carne é carne. Ela tem que ter uma experiência do novo nascimento. As coisas espirituais são como se fosse loucura.
E a gente às vezes olha para a criança só porque nasceu no lar cristão, já achando que ela já é crente, porque ela nasceu na família cristã. Não é assim. Ela precisa ouvir, entender, temer. E aí, com a presença do Santo Espírito no seu coração, ela vai cumprir as palavras, vai obedecer. E olha só que texto fantástico termina aqui no versículo 13. Ela se levanta depois. É quase aquilo que nós ouvimos ontem, me perdoe. É passar aquela tocha, né, que o Hernandes falou, para que ela possa se levantar depois, para ensinar os seus próprios filhos. É uma geração alcançando outra geração para o Senhor. O desafio realmente é esse. Acho que eu não vou nem tomar. Não, acho que, obrigado. Sem o novo nascimento, obrigado, José, não há realmente crescimento. O salmista Asaf, eu quero voltar nesse texto, que inclusive ele é a divisa do nosso congresso aqui, Salmo 78. Salmo 78 é a nossa divisa. A criança no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Quase que uma exposição do Salmo 78 nos definiria a razão deste congresso aqui. Porque este salmo, inclusive, começa de uma forma como você não vê nenhum outro salmo assim. Presta atenção, meu povo. Escutai, povo meu. Preste ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei os meus lábios em parábolas. Eu vou falar de enigmas de tempos antigos. A coisa é muito séria o que vai ser falado aqui. Preste atenção. E é interessante que, se você ler o salmo todo, é um salmo comprido, tem uma temática de mostrar que ao longo de toda a história de Israel, essa foi a calamidade daquele povo. Eles não conseguiam passar para os seus filhos. A gente viu ontem um exemplo, talvez o mais triste de toda a história, que é o exemplo de Ezequias em relação a Manassés. Eles não conseguiam fazer isso. E você vai ver o salmista Asaf, é um salmo didático, extraordinário, colocando realmente vários episódios para poder dizer para ele: preste atenção, olha o que eu vou lhe dizer, eu vou colocar nas mãos de vocês uma chave, para que a gente não repita esta mesma história triste. Aquilo que nós aprendemos e ouvimos, nós temos que contar à vindoura geração. Essa expressão, a futura geração, aparece 5 vezes neste salmo. A futura geração. Tem um pouquinho dessa futura geração ali naquela salinha ali, né? Tem um grupinho menor, até 6 anos, um pouquinho maior. Mas, irmãos, não vai demorar muito, eles vão nos substituir. As crianças são as mensagens viventes que mandamos para o futuro. A gente não vai mais estar aqui. Então nós não podemos esconder deles quem é Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Ele opera. E olha que o Asaf está dizendo o seguinte: é uma lei que Deus instituiu. Ele instituiu essa lei, é uma questão de obediência à palavra de Deus. É uma questão de realmente não eu fazer a minha escolha, se eu devo ou não, eu tenho que simplesmente obedecer, que os pais transmitam aos seus filhos, para que a nova geração, de novo aqui a palavra, coloque em Deus a sua confiança. E a tragédia está no versículo 8, e não se torne uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Quase a gente poderia dizer o seguinte: a nova geração está aí, diante de nós. Será uma geração que vai colocar em Deus a sua confiança? Vai ser ajuntada para ouvir a palavra, entender a palavra, temer o Senhor, obedecer e, por sua vez, ganhar os seus próprios filhos? Ou será uma geração rebelde, infiel, inconstante? Na verdade, a negligência na transmissão da palavra de Deus aos próprios filhos e netos tem sido a grande tragédia. Um outro texto que é muito conhecido, todos vocês sabem, até talvez algumas passagens decorram dele,
que é Mateus capítulo 18, aonde Jesus, de uma forma assim, até bem didática mesmo, ouvindo aquela pergunta, né? Quem é o maior no reino dos céus, né? Aí Jesus chamou uma. É interessante, né? Termina uma palestra, todo mundo quer tirar fotografia com os maiores, né? Aquele pregador, aquela coisa. Vamos tirar fotografia com as criancinhas ali, são os maiores do que qualquer pregador que passou por aqui, né? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles os 12 ali, Jesus, o pai Dion, que é a palavra grega para uma criança pequenina ali no meio. Marcos diz que Jesus tomou essa criança no seu braço. Se vocês não se converterem, não se tornarem como? De maneira alguma entrareis no reino. Aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior. Olha aqui, quem receber uma criança tal como esta, a mim vamos fazer um instituto bíblico infantil. Vamos receber as crianças ali, né? Recebendo Jesus, como esta, né? A mim me recebe. Não tem nenhum ministério que tenha esta promessa de Jesus se identificar tanto. É como se recebêssemos o próprio Senhor Jesus acolhendo os pequeninos. E a advertência que vem a seguir é de arrepiar. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, é melhor colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e ser afogado na profundeza do mar, que naquela época era uma pena para os piores criminosos da época. E ele fala da mão que faz tropeçar, do pé que faz tropeçar, do olho que faz tropeçar. Irmãos, eu espero que vocês tenham ouvidos para ouvir, especialmente amanhã, quando o Dr. Guilherme Shelby vai falar das crianças em perigo. Nunca houve tanta gente merecendo ter uma pedra amarrada no pescoço e afogado no fundo do mar como agora. Se pudéssemos estabelecer um tribunal para aplicar essa pena, haja pedra para jogar gente no fundo do mar, porque as crianças estão sendo assim negligenciadas, não só de coisas escandalosas, mas até de despreocupação com a salvação eterna dos pequeninos. Não há preocupação de levar a criança ao novo nascimento. Aliás, alguns lugares, inclusive, isso é proibido. Teve uma aluna, há 2 anos atrás, o nosso curso de 1 ano, que ela começou a fazer, veio recomendada pela liderança da igreja, fez o curso no primeiro semestre, aí com alguns que já são ex-alunos conhecem essa história, no mês de julho fazia um clube bíblico de crianças fora da igreja. Ela fez e começou, ela ficou tão entusiasmada e começou aí com toda a garra a evangelizar. A liderança da igreja disse assim: aqui na igreja não, todo mundo aqui já é crente, para criança aqui não é para falar, não fala de pecado, de morte de Jesus, aqui na igreja não. Ela foi proibida de falar na igreja. É uma calamidade. Eu já estou na PEC há 44 anos, irmãos. Eu vou lhes dizer uma coisa: o maior desafio que a gente tem é com lideranças que não creem que uma criança possa se converter. Essa é a verdade. E Jesus disse: não desprezeis a um desses pequeninos. E ele conta aquela história do pastor que, tendo 100 ovelhinhas, uma se perde, e ele deixa as 99 e vai à procura daquela que estava perdida. E termina aquele texto tão bonito, Mateus 18, né? Você sabe de cor, Mateus 18, 14? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vou dizer uma coisa para os irmãos: não há na Bíblia qualquer referência sobre uma idade específica que alguém seja salvo. Não há. Aí na página 25, em letras negritas, está ali: assim que uma pessoa tiver idade, olha só, olha para o seu netinho, para o seu filhinho, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu irmãozinho, olha só o que diz aqui: assim que uma pessoa tiver idade,
para saber que pecou contra Deus, tendo convicção do pecado e estando triste por isso e dispostas a se arrepender. Assim que uma pessoa tiver idade para saber que o Senhor Jesus morreu como substituto em seu lugar na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e esse é o Evangelho, irmãos. Não se iluda, o Evangelho é isso: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro. Esse é o Evangelho. É isso que tem que ser falado. Não é só para crianças de 0 a 14 anos, não. Para os de 15 a 30, dos 30 até os 99, se passou de 100, tem que ouvir isso. Esse Evangelho não está sendo pregado. Você pode ouvir de tudo, e o pessoal não está pregando o que tem que ser pregado, e a pessoa tem que compreender isso: eu pequei, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e assim que ela tiver idade para saber que crendo, confiando e recebendo a Cristo tem a vida eterna, ela está na idade certa para nascer de novo. Eu disse que trabalho há mais de 40 anos, você pode perguntar a outros, alguns mais veteranos do que eu. Há 20 anos atrás, a gente ganhava meninos de 10, 11, 12 anos para Jesus, muito mais facilmente do que hoje. Hoje, irmãos, a gente encontra crianças de 10, eu já tenho encontrado crianças de 9 anos, endurecidas de tal maneira que eu fico perplexo, com pensamentos que alguém só teria depois dos 14, alguns anos atrás. E nós estamos percebendo que temos que trabalhar com as crianças mais cedo. Aliás, um dos maiores ataques que o diabo faz hoje em relação à nova geração é adultizar a criança. Adultizar a criança. Eu, quando eu tinha 10 anos, e acho que aqui tem muita gente igual a mim, a gente era boboca de tudo. Bobocão. Eu tenho 3 netos. Eles agora estão chegando a 5 anos, um já está com 8. Mas eles assim, com 2, 3 anos, você fala: não é possível. É verdade ou não é? As crianças estão chegando a esta compreensão muito mais cedo do que você imagina. E ainda tem gente que diz que é só depois dos 12. Só depois dos 12. Eu já contei, mas eu gosto de contar de novo. Vocês me desculpem, né? Não é questão de quem está com mal de Alzheimer, nem ficando velho, não. Mas eu gosto de contar, porque é bem interessante. É uma experiência com a minha filha mais velha, ela, no culto doméstico, ela sempre queria ouvir a história de Noé. Noé. Tem uma idade que as crianças querem ouvir sempre a mesma história, né? Não, conta Noé. Aí eu trazia uma outra história bonita, né, tal. Papai, conta a história de Noé. Eu ia lá, contava a história de Noé. E toda hora eu já não aguentava mais contar a história de Noé, né? A Keila, inclusive ela está trabalhando na livraria, ela tinha 1 aninho e meio. E a Débora tinha 3. E a gente tinha um beliche, a Débora dormia em cima, aquele embaixo. E naquela noite, ela disse assim para mim, depois de ter orado e tal, e estava saindo do quarto: papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero Jesus no coração. Porque a gente contava, né, toda a história. Eu falei: por quê que você quer Jesus? Ela disse assim para mim, 3 aninhos: porque eu faço muitas coisas ruins. Eu falei: o que que você faz? Ela disse assim: eu desobedeço o papai, a mamãe, né? Eu briguei com o Christian, era um vizinho que brincava no quintal. Aí ela disse assim: eu judio da Keila. 3 anos. 3 anos. Aí ela começou a chorar. Ai, pai, eu falei palavrão. 3 anos, uma miserável pecadora. 3 anos. Aí ela falou: pai, me ajuda. Eu falei: não, você mesmo vai falar com ele. Ela fechou os olhos: Senhor Jesus, vem tirar todo o pecado do meu coração. Eu recebeu Jesus 3 anos. Ela está agora com 30 e lá vai fumaça. 35, 36, agora já está. Não, 37. Está com 37. E ela recebeu a Cristo com 3. Sabe o que aconteceu com 3 anos? Ela tem idade para
para saber que tinha pecado contra Deus, convicção do pecado, triste por causa disso. Ela sabia que Jesus tinha morrido, sepultado, sido ressuscitado, e ela creu, confiou. Ela tinha 3 anos. Ela estava na idade certa para nascer de novo. Por isso que a gente fala janela 014. Agora, olha o que eu vou lhe dizer. Se a minha pequenina morre naquela idade, não é da vontade do Pai Celestial que nenhum só desses pequeninos se percam. Estaria perdida. Não se iluda. Na perdição eterna tem grandes e tem pequenos também. Não pensa que era uma criancinha. Não. Eu já, num seminário anterior, alguns anos atrás, falei sobre esse tema quando Ezequiel, ele fala do juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. E ele diz que vê 6 homens com armas esmagadoras na mão que recebem a ordem de destruir toda a cidade. Mas antes que eles saiam com aquelas armas esmagadoras na mão, aparece um anjo de linho branco finíssimo, com estojo de escrevedor na cintura, e ele recebe uma ordem curiosa: passa pelo meio da cidade e marca com um sinal a testa daqueles que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem na cidade. Aí aquele homem sai. Algumas pessoas vão recebendo um sinalzinho na testa. Tchum, tchum, tchum. Depois que ele termina, a ordem que os outros recebem é: vão após ele agora e matai, sem piedade. Aí tem uma classificação. Ezequiel capítulo 9, vai ver lá. Homens, mulheres, jovens, crianças que não tivessem o sinal, também estariam debaixo do juízo de Deus. Por isso, irmãos, eu disse para vocês, quando a gente está falando de criança no plano de Deus, a questão crucial desse congresso é a questão da regeneração da criança. A criança precisa ouvir, entender, temer o Senhor, receber Cristo como seu Senhor e Salvador, porque sem nascimento não há nada que você possa fazer, não há crescimento. Esse é o grande desafio. Eu queria que você visse aqui essa frase, que é muito interessante, que foi de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um grande pensador cristão na Europa. Ele é americano, mas morou na Europa, na Suíça. Ele fez aquele ministério L'Abri, onde reunia intelectuais e pessoas para falar a realidade da fé cristã. Ele participou no primeiro congresso europeu sobre evangelização de crianças, que foi promovido lá pela PEC na Europa. Podemos ler juntos isso aqui? Olha só, que frase fantástica. Vamos ler juntos? Há um só evangelho para adultos e crianças. A evangelização de crianças não apresenta um evangelho diferente. É simplesmente uma questão de traduzir as grandes verdades da fé cristã de maneira bem simples. O maior motivo por que creio que as crianças compreendem as verdades vitais do evangelho é o fato de crer no ministério do Espírito Santo para comunicar a mensagem de salvação e santificação a elas. Não há adulto, por mais inteligente que seja, capaz de compreender a verdade sem a iluminação do Espírito Santo. Irmãos, é uma obra do Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer. E pode ser a idade que for, seja uma criança, seja um ancião, um jovem, quem faz essa obra é o Espírito Santo, mas ele faz através da nossa proclamação. E nós não podemos, como disse Asaf, encobrir dos pequeninos as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor, os louvores do Senhor. Um outro grande homem de Deus, muito famoso, conhecido, chamado até de príncipe dos pregadores, foi Spurgeon, que disse o seguinte, aliás, só para você saber como curiosidade, foi esta primeira frase aqui de Spurgeon que levou um homem chamado
Jesse Overholzer, nos Estados Unidos, a ficar tão impactado que ele foi fazer experiência para ver se era verdade mesmo que uma criança se convertia, e foi ele que veio se tornar o fundador da PEC. Para mim, o fundador da PEC é o Spurgeon, porque foi o Spurgeon que Deus usou para tocar o coração do Overholzer, né? Mas olha só o que o Spurgeon disse: uma criança de 5 anos, se devidamente instruída, pode crer para a salvação tanto quanto um adulto. A minha convicção é que as crianças que se convertem estão entre os melhores crentes que temos na igreja. Devo crer que são decisões genuínas e em maior número do que qualquer outro grupo, além de serem mais constantes e ao longo prazo mais sólidas. As crianças precisam aprender a doutrina da cruz para que encontrem a salvação imediatamente. Agradeço a Deus que em nossas classes cremos na salvação das crianças quando ainda são crianças. Ele teve uma obra extraordinária. Será que a gente podia pensar em ver esse nosso Brasil fazendo uma revolução para estancar essa apostasia que vem chegando, e a gente fazer das nossas igrejas e institutos bíblicos infantis, levando crianças desde cedo a receber a Cristo como seu Salvador e a crescer nas coisas de Deus? Eu gostaria que os irmãos que lidam e militam na área do ensino pudessem sair com essa perspectiva de ter um trabalho diferenciado com as crianças ali. Esse grande pregador também missionário que desbravou na África, Davi Livingstone, ele disse o seguinte: nosso papel é ensinar as crianças a respeito do pecado e do Salvador, sem nos preocuparmos com a idade para a aceitação de Cristo. O Espírito Santo a convencerá do pecado no devido tempo. Agora, quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, seja qual for a sua idade, quem somos nós para interferir em sua obra? É neste caso que demonstramos nosso verdadeiro interesse. Olha novamente aquela expressão que a gente já viu: qualquer criança tem idade suficiente para aceitar a Cristo quando compreende que seu pecado é contra Deus e que por causa do pecado está perdida e sem esperança. Você crê nisso também? Se não crê, vai ter que crer. Sem nascimento não há crescimento. E o grande desafio que nós temos pela frente é exatamente levar essas crianças a Cristo. Agora, por que eu estou colocando isso aqui? Porque é bom a gente enfrentar qual é o maior problema que a gente tem hoje no ensino às crianças. Hoje o que está acontecendo é o seguinte: a palavra terceirização está na moda. É a terceirização, inclusive no cuidado, no ensino e na educação das crianças. Eu já mencionei na abertura, hoje tem sido o tempo de se enfatizar o lúdico, o entretenimento, o aparente, o sensual, o colorido, o que é agradável. Hoje é tempo de cantar musiquinha animada, pintar desenhinho baixado da internet, fazer dramatizaçõezinhas, assistir filminho. É um tal de inho que enoja. É o que nós estamos vendo hoje, o momento atual é esse. Eu fico perguntando, onde é que foi parar o Evangelho? Onde está o ensino que vai livrar a alma da criança do inferno, do pecado, da morte, do diabo? Onde é que está esse ensino? Onde foi parar a responsabilidade de preparar-se adequadamente para tirar os cordeirinhos das mãos do inimigo e transferi-las para as mãos do bom pastor? Então é urgente que a gente mude este quadro. E para revolucionar o ensino à nova geração, desde o berçário até a adolescência, é preciso ver a realidade atual. É o que nós queremos ver numa pesquisa que a gente fez. Inclusive essa pesquisa ainda está em aberto e você pode consultar esses números. Já estão talvez um pouquinho desatualizados, que eu tirei do site agora, umas 3 semanas atrás. Muitas pessoas já responderam, mas mais ou menos o que se mantém é esse número percentual em relação a esta pergunta: qual é o maior problema na área do ensino na sua igreja? E olha só o que a gente tem aqui como resposta: 2,5% das pessoas que responderam esta enquete disseram o seguinte: é o professor que escolhe o que ele acha melhor para ensinar. Quer dizer, o que isso reflete?
Não há um plano de ensino nenhum na igreja. O professor é que escolhe. Ele vai numa livraria, que revista é essa? Aqui quanto custa? R$10. Isso aqui, quanto custa? E ele escolhe o que ele achou melhor. Talvez ele pegue alguma coisa que já estava em casa. Então, 2%. Agora, veja bem, 3,1% dos que respondem diz que o grande problema que eles têm na igreja deles, eles são pessoas que estão respondendo da sua realidade pessoal, que o ensino não é ministrado pelo mesmo professor. Esse é um problema de mega igrejas. Megas igrejas têm um problema sério. Aliás, é o problema de todas as igrejas. Achar alguém que queira lecionar para os pequeninos. E numa grande igreja, a pessoa ela pode lecionar no primeiro... eu me dedico o primeiro domingo do mês. No outro eu preciso receber, vou participar da celebração, do culto, né? O outro quer vir no segundo domingo. Então, o que acontece? A criança nunca tem o mesmo professor. Esse é um problema que são pessoas que estão respondendo à enquete. Olha só a outra pergunta, a outra resposta. A liderança da igreja não acompanha o que é ensinado. Então, 8% dos que responderam detectaram que o maior problema que eles achavam era esse. Era que a liderança não está interessada no ensino. Aliás, isso é uma realidade muito grande nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas, primeiro faz o templo. E a área para ensino não existe. A preocupação com o ensino é pequena, mas essa é a preocupação de 8%. Agora veja só esse número aqui. Não existe avaliação do ensino. Tanto faz. É como... Tanto é que hoje em dia está tão desmotivador a questão do ensino na igreja, que não tem presença. Mas vai num domingo, dali 3 domingos vai, não tem interesse, não tem uma sequência. É uma coisa perdida, completamente, não há avaliação. Agora vai aumentando o número. Falta de um plano claro e sequencial de ensino. A gente podia fazer essa enquete aqui mesmo, né? Passar um papel para ver qual que é. Se puder, agora que eu me pensei nisso, podíamos fazer um raio-x aqui. Qual seria o raio-x das igrejas que nós representamos aqui? Qual resposta você daria aqui? Com qual delas você se identificaria para dizer que é o maior problema na minha igreja local? Olha só, 27,4% disseram o seguinte: professores despreparados para evangelizar e para discipular. Essa é uma realidade. Agora, a mais cruel de todas está aqui. Quase 30% disseram que o maior problema é que os pais não estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. Essa é a realidade. Você já pensou que situação nós estamos vivendo? Na verdade, eu vou dizer para você aqui, eu duvido que exista aqui alguma igreja, eu duvido, se alguém puder vir conversar comigo depois, eu duvido que tenha aqui alguma igreja que tenha um Instituto Bíblico Infantil. Eu duvido. A coisa assim, essa área do ensino é uma tristeza, é uma tristeza. E olha só, resumindo tudo aqui, nas respostas da enquete, você chega na seguinte conclusão: 65% dos problemas está relacionado ao quê? Pais, professores e líderes. Teria que chamar o Hernandes aqui de novo. Põe em ordem a tua casa. Tem que voltar. Põe em ordem a tua. Somos nós, 65% são problemas ligados à questão da liderança. O que eles têm que instruir os pequeninos, ensina a criança no caminho que deve andar. Tu inculcarás, não encobrirás. A gente não está obedecendo a isso. Então a gente vê aqui, 65% dos problemas é a falta de pais, professores e líderes encararem com seriedade a questão da criança. E os outros por cento, 34% é a deficiência no próprio ensino. Quem está assim, né? Quem está aflito, né? O que fazer? O que fazer? Precisa
a ter uma revolução. E essa revolução é questão de a gente abrir os olhos. Quem sabe Deus queira nos abrir os olhos para a nossa negligência, encarando a nossa responsabilidade de investir na nova geração com mais propriedade, sem negligência. Você lembra daquela palavra de Jesus em João 4, versículos 34 a 36? Quando ele disse para a mulher samaritana: não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. É preciso visão. A coisa mais necessária é esta visão. Jesus, de uma certa forma, está alertando aqui sobre aquela mentalidade de procrastinar, uma mentalidade procrastinadora, uma mentalidade que sempre diz o seguinte: vamos deixar para depois, né? Mais tarde, agora não é o tempo, ainda faltam 4 meses, sempre nós estamos deixando para amanhã, para depois. É uma coisa impressionante. Essa tem sido a atitude desastrosa em relação à igreja, nesses 2000 anos da sua existência. Não ver os campos brancos para a ceifa, a gente deixa para depois. E eu fico pensando, quantos povos, línguas, nações, etnias que ainda não foram alcançadas, porque a gente não enxerga. O fato de estar olhando, por exemplo, nesses últimos tempos, para as crianças indígenas, eu tenho ficado horrorizado, irmãos. Hoje, dificilmente você vê alguém falar sobre os indígenas. Nós temos 340 etnias no Brasil. Tem mais de 80 que nunca ninguém chegou. É incrível. Tem umas 50 e tantas isoladas completamente. E são lugares que a gente não pode nem penetrar. É uma coisa impressionante. Isso é só no Brasil. Há um projeto da Wycliffe chamado Visão 2025. Eles têm um alvo de até 2025 ter equipes de tradução da Bíblia nas línguas que ainda faltam. Precisaria de centenas de equipes. Quem é que se preocupa com isso? Olha, como esta igreja, há tantas outras que você vem aqui no domingo, está lotado de ponta a ponta, direto assim, no louvorzão, pá, está aqui, pá, luz negra, sol, todo mundo. E mesmo que não é uma mega igreja, na igreja pequena, a mesma coisa. Nós gostamos de ficar no embalo das musiquinhas da nossa igreja. Como diz Charles Studi, as pessoas querem viver ao som dos sinos da sua igreja. Quem é que vai ter uma agência de resgate na porta do inferno? É tão bom estar assim, juntos. Olha, nós temos uma igreja no Brasil tão grande, mas é só para cantar. Mas para evangelizar, para sair, para distribuir um folheto, ninguém. E pensar então naqueles que estão lá, no meio do mato. Eu não sei o que está acontecendo. Nós precisamos de uma visitação do alto, de um avivamento, para nos fazer, botar uma dinamite no banco para a gente explodir, a gente sair fora do conforto das 4 cadeiras para ir atrás. E em relação às crianças, então, é uma coisa séria. Se esse é o problema na igreja, a gente já fez recentemente uma pesquisa sobre escola dominical, uma estatística triste, de apenas 6% dos pais cristãos fazerem culto doméstico com seus filhos. 94% não existe nada de Deus durante a semana. É incrível. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Entra num lar, o que está se conversando quando a criança levanta? O que se conversa quando a criança vai dormir? O que se conversa quando leva para a escola, quando volta? Qual o tipo de conversa que tem? É uma coisa desastrosa. A gente vai deixando para depois. Erguei os olhos e vede os campos. E em relação às crianças, então, essa é a tristeza.
finalzinho da página 27 aqui, a mais sonora desculpa que se dá quanto à evangelização e ao discipulado de crianças elas são crianças. Elas são crianças. Conta uma historinha lá. Para criança qualquer coisa serve. Bota qualquer pessoa. Não tem preocupação. São crianças. Faltam 4 meses. Deixa mais para frente. E nós vamos procrastinando. A gente não levanta os olhos para ver que os campos estão brancos. Só mais tarde. Vamos esperá-los crescer. E quando eles tiverem uma idade maior. Qual que é essa idade maior? Quem foi que disse que tem que deixar para mais tarde? Quem foi? Erguei os vossos olhos e vede os campos. O fato realmente é que nós vivemos um momento que é preciso realmente nos posicionarmos em relação à urgência de alcançar esta nova geração para Jesus. Opa, vamos ver se a coisa vai para frente aqui. O fato é o seguinte, quando a gente pensa nas crianças, e aí entra, qual seria o conteúdo do meu Instituto Bíblico Infantil? Primeiro, a questão, sem nascimento não há crescimento. E a outra coisa, irmãos, é a famosa expressão que nós temos que passar para os pequeninos, a criança no plano de Deus. Qual é a cosmovisão bíblica e cristã e o plano de Deus na história? Uma maneira simples de você entender isso é o seguinte: o que é cosmovisão? Vou colocar já as 4 palavras aqui. Quando você consegue responder quem eu sou, aí você fala quem você é. De onde eu vim de, ou então, onde que eu estou e para onde que eu vou. No nosso Instituto de Liderança Indígena, todo final de tarde, depois do jantar, das 7 às 8, a gente sentava uma roda para conversar e entender também a cosmovisão que eles têm na sua cultura. De onde que você veio? Então, eu não vou contar aqui, você vai mudar o assunto, mas cada indígena, eram 4 etnias, tinha ideias completamente estranhas. Isso é ideia, não, ele é cristão, já sabe a verdade, mas como é que eles pensam naquela aldeia, naquele grupo? Se a gente pudesse pensar aqui modernamente nas grandes metrópoles, né? Quem que a criança é? Quem que ela é? Você sabe que o que a criança está aprendendo na escola? Que ela veio de um produto de uma evolução. Não é? Não é isso. O que está sendo ensinado para a criança? Ela veio uma explosão, tal, até chegar no macaquinho, né? E aquilo é todo dia, toda semana, toda hora é aquilo ali. E como o pastor Jade Borges, num artigo que foi colocado na nossa revista, colocou recentemente, a gente ensina às vezes na escola dominical sobre a criação tão pobremente, tão sem empolgação, e a gente pensa que apenas dar um papelzinho para a criança pintar lá uma zebrinha, pintar um elefante, está ensinando alguma coisa. Não é assim. E a criança está aprendendo o quê? Ou ela veio de Deus, feita a imagem e semelhança de Deus, ou ela é um macaco evoluído. Pensa bem, qual é a cosmovisão de uma pessoa que diz assim: eu sou fruto de uma evolução, eu sou um macaco que perdeu o rabinho, que evoluiu. Ou eu fui feito à imagem e semelhança, quem eu sou? Aliás, até para ficar mais claro isso aqui, a pessoa tem que aprender a falar aquela língua do mineiro. Quem coçou, um cotô, pão covô. Quem coçou, um cotô, pão covô. Essa que é a verdade. Onde que eu estou? Onde que eu estou? E você não tem como entender o que acontece no mundo se você não descobrir a história da queda do homem, a tragédia que foi a queda do homem. E o plano de Deus, antes que o mundo fosse criado, de enviar o Redentor Jesus Cristo. Eu vou colocar assim rapidamente, está aí na apostila também. Aqui acho que a letra está tão pequenininha, não sei se vai, mas está aí na página
29. São esses pontos aqui. Sabe, o que é o meu Instituto Bíblico que vai fazer? Instituto Bíblico Infantil. A criança vai aprender isso aqui. Ela vai aprender isso aqui, para ela poder ficar na contracultura, para ela poder andar contra a maré, remar contra a maré, para ela poder ser diferente. Ela tem que entender, e tem que crer, e tem que aceitar, e tem que compreender essas verdades, que o universo veio a existir pela vontade e sabedoria e poder do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o presente estado que nós nos encontramos hoje tem tudo a ver com a desobediência e a queda do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que hoje está no estado de pecado. Você sabe que em Minas Gerais, se você for para Minas Gerais, existem minas que estão a 2 quilômetros de profundidade, onde eles vão buscar ouro, pedras e ferro e minério e tal. Por isso é uma Minas Gerais, né? Tem lugar profundo onde os mineiros levantam aquela coisa para cima. Tem montanhas altas, e tem gente que está lá no fundo da terra, tem gente que está em cima da montanha, e tem o pessoal que está ali, Belo Horizonte, né? Está ali, né? Andando pela planície. Agora, não importa se ele está no fundo, se ele está no alto, ou se está andando na planície, tanto um como o outro estão no estado de Minas Gerais. Assim é nós, cada um de nós. Não importa se o camarada é um bêbado, um ladrão, um Manassés, ou se ele tem uma vida moral elevadíssima, ou ele está assim no normal de todo mundo. Está todo mundo no estado de pecado. O pecado é uma desgraça. O pecado é terrível. O pecado realmente é sempre contra Deus. E a queda do homem nos colocou todos nós no estado de pecado. Onde que eu estou? Aí Jesus veio a um desenrolar da história dentro do plano de Deus, e Ele tem o seu projeto eterno de redenção em Jesus Cristo, a pessoa dele, a obra. Uma das coisas mais lindas que a gente já cantou aqui foi aquela música tema, que nós temos que contar para as crianças quem é o Salvador. Lembra, né? Quem é o Redentor? Temos que contar quem é Jesus, o que Ele fez, e que ao longo da história tem só 2 tipos de pessoas. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Onde que eu estou? Tem aqueles que estão com as costas viradas para o Criador. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não. Aqueles que estão com as costas viradas para o Criador, que estão em Adão. E aqueles que, estando de costas viradas para o Criador, se arrependeram, viraram as costas para o pecado, se voltaram para Ele, uma geração que busca o Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só tem 2 possibilidades. Existe a pessoa que está em Adão e aquele que está em Cristo. E é isso que nós temos que fazer, que a criança compreenda essa cosmovisão, e que o destino final daqueles que estão em Adão é a perdição eterna, banidos da presença do Senhor por toda a eternidade, e que o destino final daqueles que estão em Cristo é estarem gozando da presença do Senhor por toda a eternidade. Então, proposta, Instituto Bíblico Infantil, reunir crianças para ouvir a palavra, compreender, temer ao Senhor, ter experiência, e compreender qual é esta cosmovisão bíblica cristã, o plano de Deus da história. É isso que nós estamos precisando hoje numa sociedade que cada vez mais se afasta da palavra de Deus. Agora, o que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar? Eu queria que você soubesse o seguinte: a Bíblia é realmente o alicerce de todo o nosso ministério de ensino para a nova geração. Essa realmente é uma realidade. A Bíblia é o alicerce. Todo um programa de ensino com crianças, e isso é uma coisa que muitos ex-alunos da PEC sabem, que a gente enfatiza, tem que estar ligado com o ensino bíblico. O cântico que vamos usar, a importância de memorizar versículos, que hoje também é uma coisa que está ficando para trás, guardar a palavra no coração,
a lição, a história que vai se apresentar, deve haver realmente uma preocupação com o ensino da palavra. Um programa de ensino para crianças envolve cânticos, oração, memorização, versículos, atividades, etc. Mas os líderes, pais e professores precisam ter em mente que a Bíblia, a palavra de Deus, deve ter um papel central no ensino. Papel central no ensino. O foco de ensinar a Bíblia realmente, as lições que ela contém. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos ordena a ensinar a sua palavra. Inculcará esta palavra, essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. A gente podia discorrer vários textos aqui que nos mostram a importância de ensinar. É a Bíblia que nos diz como Deus é. É a Bíblia que nos diz realmente como somos. É a Bíblia que dá a resposta de Deus para o problema da humanidade. É a Bíblia que realmente nos diz o que Deus quer que nós façamos, tanto para a salvação, como também para crescer em Cristo. Então, por isso que deve ser instituto bíblico infantil, porque a Bíblia é o centro que deve realmente ocupar todo o nosso ensino. Deus nos ordena ensinar a sua palavra. Ele disse assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós temos já, não há que inventar o que ensinar, é o que está na palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: aplica-te à leitura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Paulo disse também para Timóteo: prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade. Então, essas palavras estarão no teu coração. Nós temos que encher a nossa palavra, o nosso coração da palavra do Senhor. Então, é isso que nós estamos precisando. Professores, pais e líderes que tenham não só amor à palavra, mas tenham realmente desejo de encher a sua alma com a palavra do Senhor, para poder transmitir esta palavra aos pequeninos. Neste ano passado, nós tivemos a alegria de publicar uma lição, aliás, foi ano passado, sobre o Espírito Santo, uma lição bonita, ilustrada sobre o Espírito Santo. E a ZEC, que é a Associação de Editores Cristãos, eles se reúnem para examinar os melhores livros de todas as editoras, e tem várias categorias, mais de 40 categorias, em várias, biografia, teologia, história, currículo de adulto, currículo de jovens, eclesiologia, biografia, apologia, tem apologética, várias classificações, currículo infantil. E eles deram aquela coleção, aquela lição sobre o Espírito Santo, o prêmio de melhor livro, né, de currículo infanto-juvenil. Ganhamos o prêmio de excelência, que é chamado Prêmio Areté. E uma coisa que nos deixou assim, boquiabertos, é que eles também sempre escolhem um desses que foram, todos os que foram premiados, eles escolhem um para dizer que foi o melhor livro do ano. E deram para a PEC esse título: o melhor livro do ano é o livro sobre o Espírito Santo. São lições para a gente ensinar as crianças sobre a pessoa do Espírito Santo, visualizadas, de uma riqueza de conteúdo extraordinária. A gente tem que procurar ver que tipo de conteúdo a gente tem. Há muita coisa que tem aí para você usar, mas nós temos que ver se o conteúdo é bíblico, se é um conteúdo realmente que vai fazer diferença na vida da criança, que vai fazer a criança compreender alguns aspectos dessa cosmovisão cristã que ela precisa ter. Quem é Deus, quem eu sou, onde é que eu estou, para onde que eu vou, o que Deus quer de mim. E a gente só encontra isso realmente na palavra de Deus. O Asaf mesmo disse que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou que os pais transmitissem aos seus filhos a palavra do Senhor, para que a vindoura geração conhecesse o Senhor. Agora, sabe uma coisa? Deus promete abençoar o ensino da sua palavra. A minha palavra não voltará vazia. Irmãos, a gente às vezes se preocupa tanto com coisa lúdica, entretenimento. Às vezes as pessoas vêm fazer o curso da PEC querendo aprender alguma coisa nessa área. Irmãos, isso é secundário. Esforça a sua mente para ler e compreender mais a palavra de Deus. Encha a sua alma da palavra de Deus, para poder transmitir às crianças. A gente às vezes nem precisa de visual nenhum, às vezes precisa ter a palavra no coração, porque Deus promete abençoar a sua palavra.
A gente sabe que a gente viu aqui aquela palavra do Francis Schaeffer, né? Ele crê na conversão da criança porque ele crê na ação do Espírito Santo, na vida de uma criança como de um adulto. Agora, tanto a criança como o adulto precisa ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus disse que ia nascer da água e do Espírito, sabe o que é água? Não é batismo não, é a palavra de Deus. Pedro diz que esta palavra que é a semente viva, a palavra que foi evangelizada, é a palavra que frutifica, é a palavra de Deus. Sabe qual foi o grande ponto alto de ontem à noite, quando ouvimos a mensagem do pastor Hernandes? Você reparou o que foi? Foi o ensino da Bíblia. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É ou não é? É a palavra de Deus que Deus abençoa. Ele promete abençoar a sua palavra. Irmãos, vamos sair daqui. Você não precisa comprar nada não. Você já tem a Bíblia, estuda a Bíblia. Vamos ensinar a palavra de Deus. Instituto Bíblico Infantil. É isso que a gente precisa, Instituto Bíblico Infantil. Deus promete abençoar a sua palavra. E a palavra de Deus é poderosa. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a verdade, primeiro do judeu e também do grego. Fomos regenerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Sabe como é que a Bíblia fala da Bíblia? Olha, tem um canto que a gente cantava com as crianças assim: a Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar. Eu não me lembro mais da música toda, mas vai falando do martelo, que ela é uma semente que nasce no coração, ela é luz que ilumina, ela é um alimento que nutre a nossa alma, ela é a chuva e a neve que refresca, ela é um espelho para a gente se ver, não é verdade? Lá, ela na verdade é o mel que dá sabor ao nosso paladar. Realmente a Bíblia é extraordinária. Você lembra do que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, desde a infância, você sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Até nós temos um slogan que é formar uma geração de Timóteos. O que é formar uma geração de Timóteos? É crianças que desde o berçário até os 14 anos possam realmente conhecer a palavra. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu creio que se nós fizéssemos o Instituto Bíblico Infantil, calcado na palavra, com a cosmovisão cristã, desde bebê até chegar aos 14 anos, olha o que eu vou falar, nem precisaria ir para seminário. Não precisa ir nem para seminário. Irmão, nós temos que fazer uma geração que conhece a Bíblia, que conhece a palavra. Nós temos que fazer isso. Esse é o nosso desafio. A criança no plano de Deus. Esse é o nosso desafio. E ensinar realmente a palavra. Ensina a Bíblia de maneira simples, irmãos. Vamos ensinar de maneira atraente, de maneira lógica, de maneira sistemática, especificamente, de maneira prática. E eu queria que você percebesse aqui o seguinte: eu vou colocar duas coisas aqui para chamar a sua atenção. Ensine de modo cronológico. Essa tem sido a nossa ênfase com os povos indígenas, mas deve ser a nossa ênfase com as crianças também. Ensinar de modo cronológico. O que significa isso? Tudo tem que ter começo, meio e fim. Um dos livros mais importantes que a gente passar para os nossos crianças é o livro de Gênesis, conhecer a história. Tem aqui nós temos aqui na apostila uma ideia simples, né? O melhor sistema a ser seguido é o cronológico. De maneira que grande parte da Bíblia, da maneira que ela é escrita, você pode escolher um personagem bíblico e também seguir todo ele, dando toda uma sequência sobre aquele personagem. Veja que, por exemplo, só em Gênesis, você tem 15 lições aqui. E algumas dessas lições você pode desdobrar. Nós estamos preparando essas 15 lições no contexto indígena. Estamos com um artista para fazer os desenhos. Eu quero ver se até o mês de abril, que é o dia do índio, a gente possa ter isso publicado já, para abençoar os povos indígenas com o livro de Gênesis, com figuras apropriadas dentro da realidade deles, que eles possam se identificar melhor com aquelas imagens. Mas aqui está uma sequência
praticamente todo o plano de redenção tem a ver com aquilo que está no livro de Gênesis. É um livro extraordinário. Você pode depois seguir Moisés, Josué, Juízes, Ruth, Davi, entra para Elias, Eliseu, Neemias, Esther, na época dos profetas maiores e menores. Você pode seguir. Depois da vida de Jesus, a vida de Pedro, Atos dos Apóstolos, a vida de Paulo, ensinar de um modo realmente que seja cronológico. Quantos de vocês têm a Bíblia de Recursos da PEC? Você está com ela aí? Não está, né? Não está, ela é pesada, né? Então, ela é pesada. Sabe que essa Bíblia de Recursos... tem ali, ó. Abre aí no índice, na página, em Algarismos Romanos 25. Aqui, vai cair papel. Nós temos 104 esboços de histórias. Tudo pronto. Tem o índice aqui, tem o nome da história, a página. 104 histórias. São histórias que já estão, são lições baseadas em histórias, já está tudo assim, como é que você começa, como é que você faz o andamento, onde é que está o clímax, o que você ensina, está ali. Você pode abrir, por exemplo, você abrir na página 253, você tem a lição do cordão vermelho na janela. Lembra dessa história da Raabe? Né? Aqui tem o objetivo do professor, a verdade central, como é que você introduz a história, o andamento, tem toda a sequência, onde é que você fala do pecado, onde é que você fala do amor de Deus, onde é que você fala da salvação, tem o clímax, tem o final, como é que você conclui, como é que você faz o convite, está tudo ali. 104 histórias aqui na Bíblia. Sabe o que significa isso? Você tem aqui material para 2 anos. Se você for dar aula todo domingo, são 52 domingos por ano. Agora a gente não usa todo domingo, tem as férias e tal. Só aqui você já tem 104 lições para dar. E você pega a Bíblia, abrange ela toda. O livro de Jó, você já contou a história de Jó? Aqui são 6 lições de Jó. São 7 lições só no livro de Salmos. É uma coisa extraordinária. E a gente tem às vezes uma riqueza na mão e não aproveita. Não aproveita. Mas ensine de modo cronológico. Ensine de modo cronológico. Ensine também de um modo temático. Há vários temas que a gente pode desenvolver com as crianças. Como eu mencionei, por exemplo, essa lição sobre o Espírito Santo, que é uma lição temática. Deus fala a mim, pela sua palavra, pela criação, pela natureza. Quem é Deus? Como é Deus? São várias maneiras de você realmente usar para fazer o seu currículo. Eu queria mostrar para vocês um livro aqui. Primeiros Passos para o Ministério com Crianças. Um manual simples para o Ministério Bíblico com Crianças. O autor desse livro, ele foi durante muitos anos o diretor da PEC na Europa. Ele é um irlandês. Ele tem se dedicado, já está aos seus 90 anos agora, se dedicado a escrever. Temos vários livros deles em português. Tem um capítulo aqui, onde ele te dá um projeto. Ele dá um projeto de 5 anos aqui. 5 anos que você pode fazer um currículo de lições. Mas eu não quero... dá uma examinada na livraria. Veja só esse material aqui. Eu já mencionei. Esse outro livro também, Os Princípios do Ensino, também são da autoria dele. Recentemente eu deixei com o professor Solano Portela, que é um dos professores e mentores do Mackenzie, que adotou um método de ensino através da palavra de Deus. Ele examinou esse livro e disse assim, olha, é extraordinário. E ele é um pedagogo, mestre nessa área, diz que é um livro extraordinário e realmente é fantástico. E esse aqui você tem toda a sugestão de currículo, inclusive, para ser formado. Mas preste atenção no que eu quero colocar aqui para você. Faça um plano de longo prazo.
Eu podia dar para você um currículo pronto aqui, mas não é prudente fazer isso. Tem uma sugestão aqui, tem essa sugestão da Bíblia de Recursos, você pode aproveitar se você tem, mas pare, talvez aqui há pessoas da mesma igreja, pare para fazer um plano. E como é que você faz um plano? É respondendo as seguintes perguntas. Você mesmo, ao responder essas perguntas, você está saindo com o seu plano ali para fazer o seu currículo, que é o seguinte: o que eu vou fazer com o ensino na igreja? O quê? Pensa nisso, o quê? Por que eu vou fazer isso? Eu vou seguir um método cronológico. Por que eu vou seguir? Veja qual as datas que você tem que ocupar. Geralmente o mês de janeiro e julho pode ficar fora. Às vezes dezembro. Talvez você possa pensar em algumas datas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, datas especiais, para quebrar o que você está fazendo, para introduzir alguma coisa naquele momento, a época da criança. É questão de parar para pensar. Não entre assim de qualquer maneira para seguir uma revista. Geralmente a revista segue aquela coisa, mas às vezes não dá certo. A revista é uma coisa que você tem que adaptar para você mesmo. Você pode até usar a revista, mas talvez, se a revista foi para 6 meses, talvez você vai usar em 8 meses. Não precisa seguir exatamente aquilo ali. Tem que ver quando é que você vai usar. Se faz parte de um projeto maior. O que eu quero? Por que eu quero? Como é que eu vou fazer? Estas perguntas são fundamentais. Você não tem como não ter um projeto se você começar a responder essas perguntas. O Instituto Bíblico Infantil, por que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Que material que eu vou usar? Que recurso que eu preciso? Quais as datas que eu tenho? E pensar a longo prazo. Eu às vezes desafio pessoas a pensarem, se não pode pensar durante muito tempo, de 0 a 14, né? Pensa nos primeiros 3 anos. Nos primeiros 3 anos, o que você faria? Só para você saber, há pesquisas que indicam o seguinte: quando a gente pergunta para a criança, quantas histórias da Bíblia você conhece? E isso está num livro, inclusive, de George Barna, aquele livro Transformando o Seu Filho num Campeão Espiritual. Geralmente, as crianças conhecem 30, 20, 25, quando muito, 40. A gente mencionou só ali, de sugestões, 104. Mas não são centenas de histórias que nós temos na Bíblia. E o que as crianças conhecem? A criação do mundo, Caim e Abel, Noé, Enoque, Moisés, o cestinho, Davi e Golias, Jonas, o grande peixe, Daniel na cova dos leões, a multiplicação dos pães, Jacó e Esaú, o nascimento de Jesus anda sobre as águas, Golias, Noé, Davi, Golias, Daniel na cova dos leões, a criação do mundo, Caim e Abel, multiplicação dos pães, Daniel na cova dos leões, Davi, Jonas. Não sai disso. Por que não sai disso? Por que não sai disso? Por quê? Porque no máximo, quando muito, 40. Tem alguma coisa errada, irmãos. Acho que a gente tem que transformar isso aqui. Se nós estamos querendo realmente pensar a criança no plano de Deus, é esse: ajunta os meninos para que eles ouçam, aprendam e temam, e depois eles possam contar para os seus filhos a mesma coisa. Uma geração passando para outra é realmente o grande desafio que nós temos. Quanto tempo que eu estou tendo aqui agora? Eu mesmo me perdi. Deixa eu só ver aqui. Já estou. Tem que encerrar, né, Lete? Tem que encerrar, Lete. Deixa eu só terminar aqui então. Reflita bem nisso aqui. Vamos concluir com isso aqui. Vamos falar juntos isso aqui? É importante ensinar as Escrituras, as maiores doutrinas bíblicas às crianças desde o berço,
Por quê? Por que é importante? Isto fornecerá material com que o Espírito Santo poderá trabalhar e através do qual revelará Cristo. Essa frase, foi de Hudson Pope. Está aí na nossa apostila, uma nota a respeito desse irmão, que foi lá na Inglaterra, ligado ao ministério realmente do União Bíblica. Agora veja bem, mais uma frase só para a gente refletir bem. Esta frase aqui é de Lutero. Todo mundo falou de Lutero agora, né? Dos 500 anos da Reforma. Vamos falar juntos essa aqui? Olha só. É difícil treinar cachorros velhos, porém é assim que o ministro trabalha e deve trabalhar, ainda que grande parte em vão. O que ele está dizendo? Trabalhar passou dos 30 é cachorro velho. É em vão, mas tem que fazer. Agora, ele continua dizendo, vamos lá. Árvores novas, apesar de algumas quebrarem no processo, são mais fáceis de serem curvadas e tratadas. Portanto, considere que uma das maiores virtudes da terra é instruir com fidelidade os filhos de outros, tarefa que poucos procuram realizar. Poucos. Porque se fossem muitos, isso aqui estaria lotado. Poucos querem realizar a tarefa de instrução. Aplica-te ao ensino. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vamos treinar os cachorrinhos novos. Bom, e finalmente, olha esta frase aqui, que é do Charles Spurgeon. Professores, vejam o que vocês podem fazer. Pense um pouquinho nas crianças da sua classe agora. Pense um pouquinho. Nas suas classes é que estão os futuros evangelistas. Na classe de crianças, ali na sua classe, tem um missionário para alguma terra distante. Pode estar debaixo do seu nariz aqueles que irão levantar as bandeiras do Senhor no meio da batalha. As eras futuras lhe contemplam cada vez que a sua classe se reúne. Vamos fazer da nossa classe um instituto bíblico infantil, para a glória de Deus. Amém.